se você abre, por exemplo, com a analogia do carro, se você descobre um problema no seu carro no início, fica muito mais fácil e barato de consertar do que se você descobre quando o carro lá já está muito danificado. Essa é a prevenção secundária, é você descobrir um problema cedo, a tempo de conseguir consertar sem maiores danos e prejuízos. A prevenção primária ainda é melhor. É aquele motorista, no caso do carro, que anda com bastante cuidado no buraco e faz as revisões periódicas do veículo. Antes ali do tempo dos 10 mil lá de trocar o óleo, ele se antecipa, eu vou trocar antes. Então, esse tipo de prevenção é a prevenção primária. Ela evita danos do seu veículo. Com a nossa saúde é basicamente a mesma coisa. A gente vai falar um pouquinho sobre esses dois conceitos. Mas antes, queria pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Provérbios 23, leremos do 20 e 21. Algum irmão aí pode ler Provérbios 23, 20 e 21, bem alto e forte? Levanta e lê. Provérbios 23, 20 e 21. Agora, Vinícius. Provérbios 23, 20. Pronto. 23, 20. É isso mesmo, 20 e 21. Outro irmão agora abre 1 Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios 6. Vamos ler o 19 e o 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, Pai, nós queríamos te pedir uma bênção especial sobre essa noite, em que aqui, Senhor, homens e mulheres reunidos para tratar sobre um tema muitas vezes esquecido dentro da igreja, do cuidado com o corpo, do cuidado com a saúde, que aqui vemos que a Tua palavra nos assegura que é o melhor a fazer, Senhor. Sabemos que o exercício espiritual, a piedade, o exercício da piedade é muito mais importante, mas cuidar do corpo, Senhor, do templo do Espírito Santo, também tem seu valor. E nós queríamos te pedir, Senhor, uma bênção especial sobre essa noite, para que pudéssemos aprender mais sobre essas ciências, que os homens aqui possam receber instrução adequada, que eles possam entender, e que a mensagem aqui não sirva apenas para aprendizado, mas para mudança também de vida, Senhor. Nós pedimos todas essas coisas no nome precioso do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós lemos alguns trechos da Bíblia Sagrada que falam a favor do cuidado com o corpo, mas há o irmão lá que não gosta de fazer caminhada, que não gosta de fazer musculação, que tem um estilo de vida nada saudável, que aí pode levantar a mão, né, e falar: Andrei, você esqueceu de ler 1 Timóteo 4:8, que fala assim: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser. Tá vendo, Andrei? A Bíblia está dizendo que o exercício físico é pouco proveitoso. Então, eu me deixo quieto aqui. Eu estou coberto de razão em ser sedentário, em comer aí o que eu mais gosto, e estou bem aqui com o meu, ou magro demais, ou acima do peso demais. Estou satisfeito com isso. Mas, irmãos, aqui a gente vê uma comparação. A palavra fala que ele é pouco proveitoso, mas não diz que não é proveitoso. E é pouco proveitoso quando se comparado ao exercício espiritual
da piedade, mas a gente pode inferir que ele tem sim o seu proveito. E se a gente for imaginar a diferença, né, da época em que a Bíblia foi escrita para hoje, a gente pode perceber claramente a diferença de atividade física dos homens desse tempo para a gente. Talvez eles não precisassem se preocupar tanto com exercício físico, porque eles caminhavam 10, 12, 15, 20 quilômetros, né? Nós vemos vários trechos da Bíblia que falam que os homens andavam de uma cidade para outra. Naquele tempo, só os mais ricos tinham condição de ter camelos, animais de tração, carros, carroças, né? Então era caminhando, correndo, trabalhando no pesado, né? Hoje, algumas pessoas que ainda precisam trabalhar na roça, por exemplo, também tem um nível alto de atividade física. Mas a maioria de nós, não precisa se exercitar tanto para o nosso sustento. Então, a maioria de nós, se não se atentar, vai se tornar muito sedentário, e aí vários problemas crônicos que a gente vai discutir hoje podem surgir. Pode passar, irmão. Eu trouxe alguns slides só para a gente seguir algum prumo e os irmãos terem algumas imagens para conferirem, para não ficar tão monótono. A pergunta que me fizeram quando eu cheguei logo, acho que foi o Samuel, perguntou: mas Andrei, em pleno século XXI, eu tenho fé de que já surgiu alguma coisa para substituir o toque retal. Não é possível, tanta tecnologia e um negócio tão rudimentar, tão agressivo, né, Samuel? Mas a gente vai entender um pouquinho porque ainda tem a sua importância o toque retal. Na realidade, irmãos, nós somos muito preconceituosos, né, talvez por uma questão cultural, né, a gente trata esse tema com bastante medo, bastante preconceito, né, mas o toque retal nada mais é do que uma parte do exame físico. Assim como o médico apalpa a sua barriga, assim como ele olha a garganta, assim como ele escuta o coração, esse médico especialista, ele também, se ele achar que é necessário, ele pode fazer o toque retal como parte do exame físico. Mas a gente vai entender que ele ainda tem seu valor, mas não é toda essa maravilha que se fala por aí, porque, como a gente viu, toque retal e consultar com o médico não impede ninguém de ter câncer de próstata. Ela é uma prevenção secundária, ou seja, o objetivo é pegar aquele tumor no estágio inicial, numa fase em que ele pode ser facilmente tratado. Pode passar. E aí, antes de discutir sobre toque retal, é importante a gente discutir rapidamente o que é próstata. Esse órgão, né, masculino. Muita gente pergunta: mas toque retal, essa próstata fica onde? Fica no intestino? Por que tem que tocar nela através do toque retal? Né? Na realidade, a próstata, irmãos, ela fica abraçada na uretra. Ela faz parte do trato reprodutor masculino, né, do aparelho reprodutor masculino, e ela fica abraçada no canal da uretra. A uretra é o canal que leva a urina da bexiga, né, ao exterior, e também por esse mesmo canal é por onde sai o líquido espermático, o sêmen do homem, né? Então a função da próstata é produzir parte desse líquido do sêmen, que vai proteger os espermatozoides para que ele consiga sobreviver no meio ácido da vagina, do trato reprodutor feminino, para que consiga fertilizar. Então é um órgão importante, né, irmãos? Ele é como se criasse uma bolha ao redor dos espermatozoides para que esses espermatozoides tenham sucesso. Então não fica no intestino, mas fica próximo ao reto, ao intestino, a parte inicial ali do intestino. Então o médico, quando vem, ele consegue tocar pelo reto até a próstata. Basicamente isso, você pode passar. E aí a gente volta para a primeira pergunta:
Mas Andrei, tem exame de sangue, tem ultrassom, tem exames mais modernos, como a ressonância multiparamétrica da próstata, por que ainda o toque retal? E a resposta é simples, não é que o toque retal seja melhor do que esses exames de sangue de imagem, mas quando realizados juntos, por exemplo, o PSA, que é o exame de sangue, é melhor isoladamente do que o toque de próstata, para detectar cedo o câncer. Mas não é 100%, assim como o toque de próstata, de reto, toque retal também não é 100%. Mas quando juntamos os dois, aumenta muito a chance de um diagnóstico precoce desse tipo de câncer. E por que é tão importante o diagnóstico precoce desse tipo de câncer? Porque é um câncer que, se diagnosticado cedo, a chance de cura é de praticamente 100%. Então vale a pena nesse caso também a prevenção secundária. Pode passar. Mas os irmãos podem ficar com medo. André, não vou fazer esse exame de PSA não, nem o do sangue, e vai que dá alterado, e aí eu vou ter que me submeter a esse toque retal, né? E diz que o homem tem medo de muita coisa, mas do que ele tem mais medo é de ter a sua sexualidade ali atingida de alguma forma. Então ele prefere se esconder do que fazer o toque. Mas eu trouxe aqui para você ver, irmãos, que esse PSA pode estar alterado em diversas situações. Então não é para se desesperar quando um PSA, quando esse exame no sangue estiver alterado. Por exemplo, câncer benigno de próstata, um aumento da próstata, que é o que a gente vai ver um pouquinho, hipertrofia prostática benigna. Naturalmente, o homem, quando vai ficando mais idoso, a próstata vai crescendo. Isso não significa que é câncer. Tem tratamento também para aliviar os sintomas. Quando o homem vai fazer uma biópsia de próstata que machuca a próstata, esse PSA também fica elevado. A própria relação sexual, o PSA também fica alterado. Por isso que quando o irmão vai coletar o exame de sangue para fazer o PSA, a moça lá tem que perguntar: fez relação sexual nas últimas 48 horas, 72 horas? Muda muito de laboratório para laboratório. E traumas locais, muitas vezes traumas que a gente nem percebe, como por exemplo, o pessoal, quem é que gosta aí da bike, o pessoal da bike pedala muito. O pessoal que pedala muito, se não tomar cuidado, dependendo do selim ali, pode machucar a próstata, você nem percebe, e esse PSA pode dar alterado. Então PSA alto não é igual a câncer, tá? Então não precisa fugir desse exame de PSA. O PSA, ele é muito importante também, não só numa medida isolada. Samuel estava falando aqui que ele todo ano faz exames de check-up. Por exemplo, por que é importante? No ano, o exame, digamos lá do Samuel, está lá, PSA 0,5. Outro ano, 0,5. Outro ano, 0,5. 5 anos depois, 1,5. Opa, o médico que está acompanhando ele todo ano sabe que o padrão do Samuel é 0,5. Por que subiu para 1,5? Aí sim, talvez valha a pena submeter o nosso amigo Samuel ao toque retal, né? Agora pronto, viu, Samuel? Peguei teu nome aqui. Só vai dar o Samuel aqui. Parece que tem uma sala separada ali no final do salinha reservada. Próximo. Pode passar aí. E aqui, irmãos, algumas estatísticas relacionadas ao câncer de próstata, mostrando que ali em vermelho, o gráfico em vermelho, é a população negra, normalmente tem maior risco de desenvolver câncer de próstata do que a população branca. E aí a gente já responde uma pergunta também que aparece na cabeça de muitos irmãos aqui. Mas quando fazer? A partir de quando a gente deve fazer esse toque retal? Os homens que já passaram dos 40, já estão, né, no começo aqui já estavam sentando lá no fundo, não queriam nem encostar, né? Mas afinal de contas, quando começar a fazer esse exame? 40? 50? Aí vai depender muito desses fatores epidemiológicos. Histórico familiar, se o pai já teve algum problema parecido, o irmão, se é da raça negra, que tem um pouco mais de risco ou não. Então alguns fatores epidemiológicos são importantes
e dizem se a gente vai fazer esse toque retal depois dos 40 ou se dá para esperar um pouquinho aí até os 50. De qualquer jeito, Samuel não vai escapar, porque ele já está quase passando da barreira dos 50. Próximo. E aí, irmãos, como eu falei, não é só a próstata aumentada. Quais são os principais sintomas? Às vezes o homem vai urinar e ele tem dificuldade, ele demora um pouco para a urina sair, como se tivesse alguma coisa obstruindo o canal. E essa alguma coisa pode ser a próstata, que a gente viu lá que ela está agarrada nesse canal que é a uretra. Mas ela não cresce só por câncer, né? Ela pode crescer por aquela hiperplasia prostática benigna, ou seja, as células normais da próstata, elas se multiplicam e essa glândula cresce. Mas não é câncer. Mas como ela cresce, tá vendo aqui o canal da urina? Tá vendo aqui como é que esse canal está aqui? Está estreitado, então vai dar sintomas urinários, pode dar um pouco de sangramento na urina, dor ao urinar. No câncer de próstata, o que acontece? São células atípicas, não são células normais, são células que por algum motivo sofreram alguma mutação e agora começam a se replicar de forma desordenada, e elas têm capacidade não apenas de crescer de forma local, mas de espalhar. Por isso que a gente teme o câncer, porque ele pode fazer as famosas metástases, espalhar para outros órgãos rapidamente e causar a morte. Reparem aqui, irmãos, que a gente já pode perceber outro detalhe importante. Na hipertrofia prostática benigna, quando ela cresce, mas as células são normais, ela cresce toda, mais ou menos toda igual. Então, no toque do câncer, você consegue identificar quando ela está grande, tá? Enquanto que quando ela está, né, crescida só, hipertrofia prostática benigna. No câncer de próstata, ela pode estar na periferia, e normalmente ela costuma estar na periferia. Por que isso é importante? Porque às vezes você está com medo porque já está com algum sintoma urinário e acha que pode ser câncer de próstata. Mas o câncer de próstata, como ele cresce mais da periferia para o centro, está vendo que aqui ele nem está obstruindo o canal lá, ó, porque ele começa a crescer da periferia. Então, às vezes, normalmente, geralmente, o câncer de próstata, ele demora mais para dar sintomas do que a próstata crescida, que é essa hipertrofia prostática benigna. Por isso que é importante exames de prevenção, essa prevenção secundária que a gente falou, tá? Porque dificilmente o homem vai ter sintoma urinário. Então, o que o Samuel estava me falando, Andrei, eu só vou no médico, fora esse check-up, quando eu sinto alguma coisa diferente. Dor de cabeça que eu já conheço, eu tomo água, né, irmão? Quem foi que falou da água? Tomo água, fico bom. Mas se tem alguma coisa diferente, eu vou no médico. Mas perceba, Samuel, que aqui é interessante. A questão mais benigna dá sintoma mais precoce, que obstrui mais a uretra, dá mais sintoma urinário. Enquanto que o câncer, que é mais letal, se você não fizer os exames de prevenção, se o médico não for lá tocar aquilo, ele não consegue achar. Tá bom? Próximo. Mas, irmãos, não vamos só falar de próstata, porque eu até estava comentando com alguém, olha, homem já morre de medo de ir para o médico, né, de descobrir alguma coisa. Aí a campanha de saúde, o mês de saúde masculina, é relacionada a toque retal. Não tem sentido um negócio desse. Assusta mais ainda o homem, né? Então a gente vai falar de algumas outras questões relacionadas a várias outras doenças, muito mais frequentes do que câncer de próstata, em que medidas de prevenção primária, não mais secundária como consultar com o médico e o toque retal, mas medidas primárias, ou seja, modificação de estilo de vida, causam muito mais impacto do ponto de vista de saúde para o homem e também para a mulher, do que a questão simplesmente do câncer de próstata.
A questão do câncer do novembro novembro azul é mais uma lembrança para o homem lembrar ali que tem que consultar, que tem que, né, fazer um check-up, serve para isso. Mas deixo aqui essa mensagem de que não é para você se assustar, achar que é o único problema que tem na população masculina, porque a gente vai ver que tem outros problemas mais importantes. Por exemplo, outra coisa que o homem morre de medo é potência, de falhar ali na hora H. É uma grande decepção para ele, uma grande decepção para o cônjuge, né, para sua esposa. E eu queria chamar a atenção para a questão da impotência e a relação com uma doença super comum, que é a doença que mais mata no mundo. Tem esse nome difícil aí, mas é a doença que mais mata no mundo: aterosclerose. Já ouviram falar? A aterosclerose é o mecanismo básico pelo qual as artérias no corpo inteiro elas vão se obstruindo. Pressão alta, diabetes, obesidade, os irmãos já ouviram falar. Todas essas doenças causam dano endovascular dentro do vaso, dentro da artéria. E esse dano vai gerando uma placa de gordura que vai crescendo até obstruir completamente aquela artéria. E o que é que tem a ver impotência sexual com isso? Porque as artérias que irrigam o pênis, elas são aproximadamente 3 vezes mais estreitas do que as artérias que irrigam o coração, por exemplo. Então, quando o homem começa a ter impotência, normalmente significa que ele já tem essa doença entupindo as artérias, só que como as artérias do pênis são mais estreitas, ele sente primeiro no órgão sexual, mas já é um alerta para que ele tenha essa doença, que ele tem que cuidar. Se ele não cuidar, normalmente 10, 15 anos depois, ele vai infartar ou ter um AVC. Então, essa é uma doença sistêmica. Nosso corpo está todo interligado. Na medicina a gente divide por uma questão didática, para a gente compreender órgãos por órgãos. Mas essa doença, a aterosclerose, ela é sistêmica. E a gente vai entender a importância da prevenção primária para prevenir desenvolver essa doença, que pode começar com sintomas de impotência sexual. Samuel estava me falando, não, brincadeira, estava falando nada. A artéria aqui, quando ela fica obstruída, isso aqui é uma artéria de verdade, tá, irmão? Então, no leito onde corre o sangue por dentro da artéria, vai criando essa placa de gordura. Pressão alta, aquela pressão alta dentro do vaso, diabetes, muito açúcar dentro aqui das artérias, obesidade, inflamação crônica, vai causando, vai lesionando essa camada de dentro do vaso e vai juntando ali gordura, plaqueta, restos celulares, até que essa artéria vai enchendo, até que ela obstrui completamente. E aí pode dar diversos sintomas. Se for na artéria da perna, doença arterial obstrutiva periférica. Muitos devem ter visto já pacientes aqui com a perna amputada por isso. Muito comum. Se acometer as artérias penianas, impotência sexual, que normalmente é um dos primeiros que a gente viu lá atrás. Se obstruir a artéria do coração, infarto. Se obstruir a artéria do cérebro, AVC isquêmico. Então vejam que é uma doença que pode ser catastrófica em vários órgãos diferentes. Próximo. E aqui a associação do colesterol e o risco coronariano. Essa coronária é essa artéria que irriga o coração, tá? Então, aqui mostra, quanto mais altos os níveis de colesterol, maior o risco coronariano, tá? Então, só para a gente começar a entender um pouco a importância daqueles exames lá que a gente falou, de fazer o check-up, de passar em consulta, porque a gente vai ver vários fatores de risco e já nos acende uma luz de alerta para que a gente deva cuidar dessa doença. Próximo. E aqui, irmãos, HDL, alguns irmãos que conhecem como bom colesterol. Quem já ouviu falar do bom colesterol, né? Esse HDL ele tem que ser alto, porque ele é o bom colesterol. Por quê? Porque tem estudos clínicos, ou seja, tem estudo com gente de verdade,
e pega um braço que tem HDL alto e outros pacientes que têm HDL baixo. E mostrou que quem tem HDL baixo tem maior risco coronariano, ou seja, maior risco de infarto cardíaco. Quem tem HDL lá, ó, menor do que 30, por exemplo, tem 1,8 vezes, mais vezes, de risco coronariano. Enquanto que quando a HDL vai subindo, ó, 35, 40, 45, já começa a melhorar. Acima de 45, eles começam a associar com pacientes que têm mais longevidade, ou seja, como se esse HDL realmente protegesse o coração de eventos coronarianos. Próximo. E aqui outros fatores de risco relacionados a essa disfunção dentro do vaso. Então, vamos ver alguns mais comuns. Aumenta esse dano vascular naturalmente com a idade. Quanto mais idade, mais dano vascular. É por isso que os irmãos colocaram algumas idades, mesmo de forma exagerada aqui, né? O irmão quer viver 120, mas botou um teto. Por quê? Porque idade é importante. Quanto mais idade, mais lesão endovascular. Sexo masculino, maior risco endovascular. Então, só ser homem, você já está com risco maior para a doença coronariana. Histórico familiar, fumo, tabagismo, fator de risco importante para lesionar essas artérias que a gente viu. Aumento do colesterol, baixo HDL, que é o colesterol bom, pressão alta, diabetes, obesidade, hábitos de refeições mais gordurosas. Então, uma série de coisas que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia. Estava conversando com o Samuel Edson de novo. A gente falando que o hábito aqui do teresinense qual é? Do crente principalmente, que não dança, não bebe, sair para comer. Termina o culto, Samuelzão vai lá encher a pança de pizza, hambúrguer, né? E a gente leu aqui que glutonaria, bebedice também é pecado. Tem consequências talvez menos graves do que outros pecados, mas também é pecado. Então a gente também tem que prestar atenção, né, em relação a esses cuidados com o corpo. Próximo. Outro problema bastante comum, que a gente tem visto muito no consultório, principalmente aqui nessa geração mais moderna. Tem estudos que mostram que a testosterona masculina vem caindo. Testosterona é um hormônio que a gente chama de hormônio masculino. É um hormônio que está bem mais elevado nos homens do que nas mulheres, que é responsável por essa agressividade positiva, decisão, pela sexualidade, libido, segurança, força física, aumento muscular. Normalmente, essa testosterona, quando ela está alta no homem, ou em outros mamíferos, a gente consegue perceber também. O homem normalmente ele é visualmente mais viril, né? E estudos mostram que hoje, a partir das décadas de 80, 90 e agora principalmente, esses níveis de hormônio têm caído na população masculina. São diversos fatores envolvidos, né? Alto nível de estresse, sono ruim, a própria obesidade também, talvez um principal fator. Quando a gente acabou de falar, ó, o homem está acostumado a comer muita besteira, muito hambúrguer, pizza, e hoje o padrão é o homem ser um pouco gordinho, já virou o padrão, né? A gente acha natural. Não, eu estou bem, eu estou só um pouquinho aqui acima do peso, mas estou me sentindo bem. Eu costumava brincar que se eu emagrecesse, eu ia ficar doente, ia pegar uma amigdalite, eu me sentia melhor, um pouco mais forte. Então, a simples obesidade pode estar relacionada com esses níveis mais baixos de testosterona. Além dos fatores culturais, a gente sabe que são importantes. A questão do feminismo avançando, os homens naturalmente acanhados em casa, não tem mais aquele poder de decisão, não tem mais aquela unanimidade em relação à família ter certeza, o filho ter a certeza de que é a última palavra do pai, e a mulher também tem essa consciência, né? Infelizmente, o homem ele vai
se retraindo na sociedade, e isso se reflete também na sua sexualidade. Mas, apesar desses níveis mais baixos de testosterona, realmente a gente vê muito no consultório, nem sempre é preciso repor essa testosterona, porque há também uma epidemia de reposição de testosterona para fins de performance. Como ele é um hormônio que aumenta a massa muscular, também tem receptor de testosterona no cérebro, aumenta a capacidade de raciocínio, de decisão, muitos homens têm tomado simplesmente para melhorar a sua performance. Qual o problema disso? Inibe o seu eixo central, seu cérebro entende que o seu testículo não precisa mais produzir testosterona e você fica dependente dessa reposição. Então, qualquer reposição de testosterona, antes de se pensar em repor testosterona, tem que investigar, ver se realmente há essa necessidade de reposição de testosterona. Se a testosterona está baixa no sangue, em mais de 2 exames separados, e o homem tem sintomas de testosterona baixa, tudo bem, né? Está indicada essa reposição de testosterona, mas antes tem que se tomar bastante cuidado, porque normalmente quando o homem começa a repor esse hormônio, seja por injeção, por gel ou por implante hormonal, normalmente o homem não vai querer mais parar, porque ele se acostuma com performance mais elevada. Então aí, esse caso da testosterona, se a mulher mandar menos já melhora, né? Se a mulher mandar menos já melhora, cutuca a irmã aí do teu lado, fica a mensagem aí. Deixa o homem exercer a masculinidade dele. Não é, a mulher ter essa consciência, essa sabedoria, essa inteligência é importante. Ou seja, a mulher às vezes falar um pouco menos. Hoje a gente vê muito meme na internet, né? Da mulher reclamando de tudo, tal, e o homem acanhado, e o homem acanhado, e o homem acanhado. Eu não vou falar nada, porque se eu falar essa mulher vai me matar, né? Então, assim, às vezes a mulher fala um pouco menos. Deixa o homem falar mais, que a gente, né? Deixa o homem decidir. Vai, irmão. A questão do exercício físico ajuda na produção de testosterona. E isso a gente vai ver que dentro da prevenção primária, bons hábitos de vida, dormir bem, menos estresse, exercício físico, principalmente exercício físico de força. Como eu falei, essa queda de testosterona ela é multifatorial, mas outro fator associado certamente está relacionado à atividade física. Antes o homem era muito mais ativo, do ponto de vista de fazer força mesmo. Hoje, para o homem fazer força, ele tem que ir para uma academia. Se tornou praticamente a obrigação. E exercício resistido não é só caminhada, porque às vezes eu já faço minha caminhada, eu já faço minha corrida. Não é suficiente, tem que ser. Caminhada é ótimo para a questão cardiopulmonar, para diminuir risco cardíaco, é excelente. Mas não é suficiente. O homem e mulher também, ele tem que fazer exercício resistido, força, seja na musculação, seja no funcional, seja lá o Samuelzinho no seu crossfit Greats. Não, crossfit não, rapaz, beach tênis não, também não. Esses esportes comprovadamente estão relacionados a valores menores de testosterona. Próximo. E aí a gente chega na parte mais importante da mensagem. Prevenção primária. Mais importante do que toque retal, mais importante do que ir no seu médico, mais importante do que check-up, são esses hábitos de vida que o irmão falou lá atrás. Estilo de vida. Por quê? Da mesma forma como a gente viu que os estudos clínicos comprovam que valores de colesterol mais elevados estão relacionados a maior risco coronariano, menor atividade física também está relacionada diretamente a maior mortalidade, maior morte. Então, tem que perder peso. Esse estudo que eu mostrei, que eu trouxe aqui, é de uma revista super respeitada internacionalmente, talvez a revista mais respeitada na medicina. E ela mostrou que as pessoas que perderam bastante peso, nesse caso específico, com cirurgia bariátrica, ou seja, pessoas que perderam muito peso, essas pessoas tiveram menor mortalidade cardiovascular, morreram menos, tá?
Quanto menos? Nesse estudo mostrou em torno de 30% menos. É pouco ou é muito? Isso só um fator da obesidade, tá? Atividade física. Tem vários estudos também super robustos comprovando que a atividade física também reduz mortalidade cardiovascular. Quanto? Alguns estudos, esses são mais discrepantes entre si, mas a unanimidade é que reduz, mais de 10% até 30% é o que os estudos mostram que de redução de mortalidade cardiovascular. Então, caminhada, que a gente chama de cardio, né, o exercício aeróbico, caminhada, uma corrida, né, uma bicicleta, também diminui bastante a mortalidade cardiovascular. Mas não apenas esse exercício aeróbico, mas o exercício resistido, como a gente viu, também mostra. E aí, irmãos, uma cultura que a gente tem, academia, musculação é coisa de jovem. Mas a gente tem visto cada vez mais estudos demonstrando que idosos que têm mais músculo, alguns estudos conseguem mostrar mais músculo, principalmente em membros inferiores, eles têm maior longevidade também. Algumas áreas do planeta que a gente chama de blue zones, né, ou áreas azuis, em que existem populações que são centenárias, essas áreas, né, começou-se a estudar por que essas pessoas nesses locais específicos vivem tanto. E um dos fatores associados era a atividade física. Eram pessoas que tinham, por necessidade, que fazer mais atividade física. Há algumas áreas de encostas que as pessoas tinham que descer serras, subir serras, alguns hábitos culturais, como se agachar para fazer suas refeições ali no chão, ou seja, a pessoa era obrigada a fazer agachamento o dia todo por uma questão cultural. Então, a atividade física é importantíssima, né, para que a pessoa possa de fato viver mais. Doutor, a questão da atividade física é muito conhecida nessa questão de doenças, né, musculoesqueléticas, cardiorrespiratória, só que tem surgido muitos estudos também comprovando a eficácia para doenças mentais, né, problemas mentais. O homem tem adoecido muito mentalmente, depressão, ansiedade, e tem muitos estudos mostrando, principalmente musculação mesmo, de força para prevenção de problemas também relacionados à saúde mental. Exatamente, o irmão trouxe ali, super importante. Hoje já se sabe que o músculo, ele não é só um órgão relacionado ao movimento. Que a gente, quando a gente estudou lá atrás em ciências, né, que era só ali, precisava do músculo para juntar um osso com outro para fazer o movimento. Não é só movimento. O músculo hoje a gente sabe que libera algumas substâncias que a gente chama de miocinas, que se comunicam com o resto do corpo inteiro. Então o irmão falou muito bem, é muito bom inclusive para a mente. Há estudos que comprovam que homens sedentários, mulheres sedentárias, homens obesos, mulheres mais obesas, elas têm índice de depressão muito maior. Eu tenho pacientes que eram sedentários, eram daqueles pacientes que faziam apologia ao jogo de videogame. É um paciente que costumava brincar, disse, não, meu esporte é jogar videogame, eu não vou perder meu tempo fazendo caminhada, musculação, isso não tem sentido, isso é coisa de doido. E aí ele foi acometido por uma depressão, e ele começou a corrida de rua como prescrição médica mesmo para melhorar daqueles sintomas depressivos. E aí um tempo depois ele emagreceu bastante, pegou gosto ali pela corrida, e aí ele me falou, olha Andrei, se eu soubesse que isso era verdade, eu teria começado antes. Ele melhorou muito dos sintomas depressivos. Então ele não apenas melhorou, reduziu o risco cardiovascular, mas melhorou a qualidade de vida mesmo, porque às vezes a gente escuta tanto isso, né? Atividade física, tem que perder peso, percentual de gordura, tal, e a gente está cansado de ver isso aí na internet, programa de TV, mas é porque são medidas simples que você pode aplicar no seu dia a dia que realmente trazem grande impacto para a sua qualidade de vida. Eu pego pacientes de 40 anos, eu faço consultório de nefrologia, né, de doenças renais,
A doença renal crônica, quando o paciente já tem aquele processo de aterosclerose de maneira sistêmica, a ponto de também comprometer rim. Quando o paciente chega lá na hemodiálise, ele já tem tudo antes, normalmente, né? Já tem pressão alta, diabetes, dislipidemia, já tem tudo antes e o rim ficou insuficiente. Então, eu pego pacientes de 40 anos, 30 anos, precisam fazer hemodiálise. Hábitos ruins de vida: tabagismo, alcoolismo, pressão alta, obesidade. Então, será que realmente é bobagem, né, conversar sobre isso? E pode passar alcoolismo e tabagismo, uso de tóxicos. Então, há um impacto absurdo na saúde pública por questão do excesso, né, do uso de tóxicos, como a gente leu aqui, né? Bebedice, glutonaria, é pecado, e as consequências são graves, não apenas do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista de sofrimento físico mesmo, tanto social quanto individual. Nesse caso aqui, o impacto ainda é maior, porque quem bebe, quem usa entorpecentes, quem fuma, pode não apenas se matar, mas também pode matar alguém, né, num acidente. Então, esses estudos mostram que cessar alcoolismo e cessar o fumo, o tabagismo, que são os maiores tóxicos aqui em questões epidemiológicas, também diminui muito o risco cardiovascular. Então, irmãos, resumindo, prevenção primária é o mais importante, porque você cuida do seu corpo antes que ele adoeça. Então, estilo de vida saudável, peso adequado, alimentação consciente, atividade física, cessar tabagismo, cessar alcoolismo, tudo isso evita você ter doenças crônicas, diabetes, pressão alta, obesidade e câncer. Prevenção secundária evita você de ter formas mais graves, nesse caso aqui que a gente discutiu, do câncer de próstata. Não é que eu devo fazer só a primária então, porque é mais importante. Então eu vou focar só na primária para ver se eu escapo lá do toque retal. Mas as duas, a gente não pode ter um pensamento, né, só unilateral, né? Mas as duas, prevenção primária e prevenção secundária, para que a gente realmente possa cumprir aqui os mandamentos, né, a palavra do Senhor em relação a cuidar desse bem tão precioso que Deus nos deu, que foi a vida e o corpo, né? Eu termino com a mensagem. Quem conhece aí o Robert McCheyne, Robert Murray, um pregador famoso da Escócia, um dos responsáveis por um grande avivamento que aconteceu na Escócia, não sei se foi século 17, 18, mas ele pregava tanto, ele ainda jovem, 20 e poucos anos, ele já tinha escrito mais de 300 sermões, ele era um missionário mesmo, que ia, pregava, mas ele se preocupava pouco com o corpo, e ele ficou muito fraco, muito franzino, e terminou morrendo muito jovem, aos 29 anos, de uma doença infecciosa. E ele escreveu isso: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora não posso mais levar a mensagem. Tá bom, irmãos? Era essa a mensagem que eu tinha hoje para os irmãos. Se tiverem alguma dúvida, por favor, estou à disposição. Sim, normalmente, né, quando há um diagnóstico de câncer de próstata, né, ou seja, depois da biópsia confirmou que é câncer, normalmente se faz cirurgia de retirada da próstata. Os efeitos colaterais do paciente não ter mais a próstata. Aí, irmãos, quais são os efeitos relacionados ao prostatismo, a essa inflamação da próstata, ou essa inflamação do local ali da próstata quando se retira, por exemplo, um tumor?
né? Pode ter principalmente sintomas urinários, como a gente viu a localização dela, ela está abraçando a uretra, então pode dar muito sintoma relacionado a sangramento, a urinar, dor a urinar, infecções relacionadas ao trato urinário, alguns tratamentos de câncer de próstata, e aí o homem tem que temer, porque é melhor prevenir do que remediar. Alguns tratamentos, eles são à base de terapias hormonais, para que reduzem a questão da testosterona, e aí o homem ele se sente muito mais também sintomas relacionados à parte sexual, impotência sexual, queda de libido, e como a gente viu, testosterona não é só relacionada à parte sexual, a parte psicológica, a parte de segurança, a parte da agressividade positiva que o homem tem que ter, por exemplo, numa tomada rápida de decisão. Então, são sintomas que podem sim estar relacionados a câncer, né, estágios mais avançados de câncer de próstata, tratamentos de próstata também. Então, assim, o câncer de próstata, e o que causa, por exemplo, câncer peniano, por exemplo, eu vi ultimamente... Pronto, irmão, boa pergunta. O irmão perguntou sobre um câncer também muito comum, câncer de pênis. Muito comum, principalmente quanto mais pobre a região, quanto mais subdesenvolvido. Por exemplo, no Piauí, Nordeste, é um câncer muito frequente, câncer de pênis. Qual o principal fator de risco? Vejam um absurdo: higiene local. É o homem que tem aquela cultura de nem acha que não precisa nem olhar ali para o seu órgão genital. Isso é bruto. Caba macho. E aí não praticam a simples higiene do seu órgão genital. Então, um fator tão simples relacionado a um câncer muito comum. Quanto mais pobre uma região, quanto mais pobre um país. Importante, irmão. Volume prostático aumentado. Provavelmente, irmão, é aquele que a gente viu lá de hipertrofia prostática benigna. Ela vai aumentando com a idade. Alguns casos, né, por uma questão genética, ela aumenta mais rápido, mas normalmente não é maligno. Mas, como a gente viu, ela dá muito sintoma, porque se ela crescer muito, ano após ano crescendo, ela faz o quê? Obstrui ali a uretra, e aí dá aqueles mesmos sintomas que a gente falou. Pode sangrar na urina, dor, demora. Então, assim, se o volume da próstata, se essa próstata está aumentando ano após ano, né, existem alguns remédios que podem impedir esse avanço do volume prostático. O mais importante não é só o exame no papel. Por exemplo, há alguns tratamentos sim para evitar esse crescimento, mas o mais importante é o que o paciente está sentindo. O paciente já tem sintomas associados, porque o bom médico, ele não deve tratar só um exame no papel. Aquele exame no papel significa muito menos do que os sintomas do paciente, ou seja, que a gente chama de clínica do paciente. A clínica é soberana. Então, se junto daquele exame alterado, o paciente ele tem uma clínica, sintomas compatíveis, aí sim o médico deve tratar. No seu caso, provavelmente deve ter um aumento de volume prostático, mas ainda não sintomático. O médico ele vai observando ali ao longo dos anos, principalmente com ultrassom e com PSA. Se ele percebe que há alguma suspeita ali, esse exame mudou, o PSA alterou, como eu falei, né? Mudou de um ano para o outro. Aí ele pode abrir mão da biópsia de próstata para verificar se é realmente só um crescimento benigno ou se pode ser um câncer de próstata. Doutor Andrei, falar aqui de glutonaria agora, né? Glutonaria, desafio aí para o pastor, para os pastores, né? Porque dizem que os pastores são os únicos que comem mais do que os padres. É verdade, pastor? O pessoal diz que
E o pastor? O pastor comprou 10 quadros. Então, assim, a gente estava até discutindo na nossa igreja, o crente ele costuma romantizar a glutonaria. Por quê? Porque realmente é um pecado que talvez tenha consequências menos graves do que outros pecados, por exemplo, pecados na área sexual, impureza sexual, tudo, mas tem consequências mais graves. E aí o crente, parece que o crente, como o crente não pode fazer muita coisa, ele acha que não pode fazer muita coisa, não pode dançar, né? Não pode beber, não pode fumar, ele desconta ali tudo de forma assim errada, né? Na comida. Então ele passa a ter uma relação errada com a comida, muito emocional, e aí ele desenvolve esse pecado aí da glutonaria, e a gente às vezes, né, a gente sorri, a gente acha bonito o irmão tomar 1 litro de Coca-Cola, o irmão comer um bolo inteiro, e a gente vai brincando com isso, mas a gente não tem coragem de brincar quando o irmão vira 3 copos de pinga, por exemplo, né? E aí às vezes a gente não percebe que devagarinho a gente está matando esse cavalo lá, e poderia estar com muito mais saúde para levar a mensagem do Evangelho de Cristo por muito mais tempo, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Se você faz isso, porque hoje a gente tem muito conhecimento, né? A gente sabe que o açúcar prejudica bastante, o excesso de açúcar. Então não é que você vai ser agora um cara ali como o meu cunhado Lívio Bonfim, né, Samuelzinho? O cara ali que o Lívio outro dia, né, lá em casa no almoço lá em família, ele disse: Andrezinho, hoje eu vou aloprar. Aí eu olhei assim para ele e disse: rapaz, calma, Lívio, calma. Ele ficou assim: o que foi? Hoje eu vou beber Coca-Cola. Então assim, não é também nesse sentido da pessoa, né, ficar assim tão restrito, mas é a pessoa observar: será que eu estou tendo uma compulsão alimentar? Porque uma coisa é você tomar uma Coca-Cola e comer um bolo de chocolate no aniversário do seu filho para comemorar a felicidade da família. Outra coisa é você comer um bolo de chocolate com a mesma Coca-Cola para ser feliz. Você está depositando sua esperança num lugar completamente errado. Então, é a mesma comida. Agora, são cosmovisões diferentes. André, aí tem uns irmãos aqui, já acima dos 45, né, que são apreciadores de vísceras bovinas, principalmente. Tá? Panelada, puxada. Tá? E aí eu pergunto: diminui ou para de ver isso? Diminui. Não, a panelada depois de uma caminhada ali, uma panelada lá no mercado da Pissarra, né? Agora, Vai no mercado da Pissarra não, que está muito inflamado. não, agora é o que eu falei, né? Não deve ser a rotina da pessoa. Então o problema ali não é a comida em si, mas como você trata essa comida, que visão você tem sobre essa comida, o que é que você está esperando em relação a essa comida. Porque a gente sabe que sim, a comida tem um fator importante, né, em confraternização, em momentos de alegria, né? Então assim, o que eu sempre gosto de responder é: não tem problema nenhum você comer sua galinha caipira um pouco mais carregada lá no pirão, uma panelada, mas de vez em quando, confraternizações, momentos especiais. Agora, se você for comer essas comidas, por exemplo, porque você está estressado no trabalho, e aí está lá de segunda a sexta pedindo iFood, de hambúrguer, de coxinha, de fritura, de segunda a sexta, aí já é um comportamento doentio em relação à comida, né? Você está escolhendo ali realmente um caminho mais curto. Doutor, é o seguinte, porque assim eu sou convertido há muito tempo, desde mais novo, sabe? E acaba que assim, viver como crente nesse mundo assim, leva você a brincar de certas coisas, como foi o caso da masturbação. E muito se fala que se você cessa completamente esse tipo de atitude, isso gera algum, um fator de risco para problemas de coisa. Isso é realmente verdade?
Eu vi na internet outro dia, né? Pessoal, tem um estudo aí que mostra que a pessoa, principalmente quando jovem, se tem lá mais do que 20 ejaculações por mês, né? Quanto mais ejaculações por mês, menor o risco de câncer, principalmente de câncer de próstata. Irmão, são estudos, tem estudos de tudo que é tipo. O que a gente tem que avaliar é qualidade de evidência. Normalmente esses estudos têm um número de participantes muito pequeno, normalmente são estudos observacionais, ou seja, não são aquele tipo de estudo que você pega 2 grupos, divide, faz um grupo placebo e acompanha de maneira prospectiva, ou seja, você pega aqui, faz a intervenção e acompanha dali para frente. Não, normalmente são estudos que observam ali o comportamento e a pessoa vai anotar no caderno como era o comportamento dela. Então, estudo observacional, como a maioria desses estudos comportamentais, não podem inferir causalidade. A pessoa não pode dizer que isso, bateu o martelo que diminui isso. Não pode. Você pode, no máximo, levantar uma hipótese de que isso possa acontecer, mas aí você vai ter que fazer um estudo melhor para isso. Então, esses estudos que saem por aí, tem muitos exageros, não dá para inferir causalidade. Agora, que o sexo faz bem, isso não é dúvida. Sexo é diferente de masturbação. Deus criou o homem para... Deus criou a mulher para quê? Para que se juntasse em casamento, em matrimônio ao homem. Então, isso, sem dúvida alguma, faz muito bem. A dica que eu dou para o irmão é: trabalhe mais rápido, trabalhe cedo, conquiste aí um bom emprego e case cedo. Aí você vai ter lá suas... não sei se vai bater essas 20 por mês não, viu, irmão? Essas 20 ejaculações por mês. Mas eu tenho certeza que é saudável, né? Então, assim, a dica é: trabalhe, conquiste sua independência financeira para casar cedo. É um ponto polêmico, viu, irmão? Ponto polêmico. A gente vê na internet de tudo, né? A gente vê uma linha de nutricionistas dizendo que a gordura de origem animal faz mal. O bom é a gordura vegetal. Alguns até, de forma mais recente, voltaram a defender a margarina em detrimento da manteiga de origem animal, né? Mas, como eu falei, tem outros estudos que mostram que dietas low carb, ou seja, que você diminuir grãos, principalmente mais refinados, né? Diminuir arroz, diminuir pão, diminuir macarrão, e ter uma dieta mais rica em proteína e gordura animal é mais saudável, né? Seria uma dieta, digamos assim, alguns chamam de paleolítica, mais antiga, mais do homem primitivo. Há esses 2 grupos divergentes. Agora, o que é que o conjunto das melhores evidências mostram? Que dietas focadas em nutrientes específicos, por exemplo, eu sou do grupo low fat, esses nutricionistas que acham que a gente deve comer só o grão integral e deve comer carne com gordura. Ou eu sou do grupo low carb, eu acho que a gente não deve comer esses grãos, carboidratos, a gente deve comer gordura, carne, proteína de origem animal. O conjunto das melhores evidências que mostram que dietas focadas em nutrientes específicos, ou só gordura, ou só frutas, ou só proteína, não são saudáveis. O que é a dieta mais saudável? É a dieta flexível, que a gente chama de dieta do Mediterrâneo. Ou seja, era a dieta de Jesus Cristo. Coincidência, né, irmãos? Será que é coincidência? Dieta do Mediterrâneo é o quê? Você comer um pouco de tudo. Quanto mais integral, claro que é melhor. Quanto menos industrializado, claro que é melhor. Então, pães, cereais integrais, frutas, legumes, vegetais, sim, proteína animal. Mas essa proteína animal parece que a mais saudável realmente é o peixe. Então, a do Mediterrâneo é uma dieta rica em quê? Cereais integrais, frutas, vegetais. A proteína, no caso, é o peixe.
mas tem muita gordura, também alguns tipos de peixe. E um pouco, ali fala, aí entra o pessoal que defende um pouco de vinho, que lá a bebida, né, do Mediterrâneo, ali da costa do Mediterrâneo, mais comum é o vinho. Então seria a dieta mais saudável, né? Agora, dieta focada em nutriente específico é uma fria. Eu já fui por aí, mas a gente não deve ir assim, naquilo que a gente simpatiza mais. Por exemplo, porque a gente tem a tendência a defender mais o que a gente gosta. Então eu, como gosto muito de churrasco, eu vou defender a low carb. O outro irmão lá que não gosta muito de churrasco, não gosta de... sente um negócio ruim quando vê aquela quantidade de gordura, aquele sangue ali, carne crua. Não, eu sou da... né? Então a gente deve fugir dessas preferências e focar no realmente... Peraí, qual o conjunto de evidências aqui, quais são os estudos mais sérios que mostram qual é a dieta mais saudável? Dieta mais saudável é uma dieta flexível, ou seja, você comer com consciência, você comer um pouco de tudo, mais focada em grãos integrais, frutas, vegetais, proteína, principalmente peixe e algumas aves também, ou seja, peixe, frango, para resumir, e comida de verdade, tá? Mas, irmãos, outra coisa importante, quando o homem vai ficando mais velho, o que é que ele faz? Quando dá na hora do jantar, aí ele, rapaz, eu já estou muito velho, eu não vou mais jantar não, muito pesada, a comida aí é muito pesada, eu vou só fazer um lanche à noite. Aí come ali um biscoitinho daquele de sal, de água e sal, passa um requeijão, acha que está fazendo muita vantagem, né? E não está comendo praticamente nada de proteína e carboidrato de péssima qualidade. O que é que acontece? O homem ele vai ficando mais fraco, o homem ele vai baixando testosterona, o homem ele vai tendo mais sintoma depressivo, o homem vai começar a falar mais baixo em casa, e aí perde massa muscular. E a gente viu que o homem e mulher, quanto menos massa muscular, menos longevidade. Então, homens, comida de verdade, de manhã, no almoço e no jantar, comida de verdade. É muito mais saudável você comer um prato de arroz, feijão, salada, legume, um frango à noite, do que você comer um biscoito recheado, ou do que você comer, vou comer só uma tapioca sem nada dentro. Aí o homem fica fraco e não sabe o que foi. Então, às vezes, dieta, diferente do que a pessoa pensa, dieta é comer pouco, nem sempre. Às vezes você vai organizar a sua dieta, às vezes para comer mais, às vezes você está comendo pouca proteína, por exemplo. Se a gente for pegar aqui, contar a quantidade de proteína que os homens comem, 90% de vocês está comendo menos do que precisa de proteína, né? Então, acha que vai dar certo comer a proteína toda da semana só no churrasco lá do sábado, né? E não pode ser assim. Se o Franklin sorriu é porque ele tem culpa aí no cartório. Panelada no Mercado Central amanhã, irmãos, depois da caminhada, cedo, né, Franklin? Tem amigo meu que toma café, panelada. Forma preventiva para evitar a perda de massa muscular. E aí tem alguns, o irmão perguntou, o uso da creatina, né? Tem alguns suplementos aí que estão na moda, né? Creatina, whey, betalanina, cafeína. Então, dos suplementos que são mais estudados, certamente a creatina é o suplemento mais estudado. A creatina é um composto de aminoácidos que dificilmente a gente consegue, né, comer a quantidade do suplemento lá, por exemplo. Para você comer 5 gramas de creatina, que normalmente é a dose que a gente costuma repor, você teria que comer uma quantidade absurda de carne que a gente não consegue comer. Então, a creatina tem realmente um impacto positivo em relação à força e, consequentemente, se você tem mais força, você tem mais capacidade de trabalho, você tem mais capacidade de hipertrofia, de síntese proteica e aumento de massa muscular. E não só isso, tem vários estudos que mostram que a creatina também pode ter, né, relação positiva com a parte cognitiva, né, com a parte de melhora cognitiva, ou seja,